Bom, pessoal, boa noite. A gente vai falar do plano de gerenciamento de resíduos lá de Parnamirim. Eu peguei o PGRS com a empresa que faz a coleta lá, que é a MB Limpeza Urbana, que é daqui do estado, mas faz coleta no Brasil inteiro. E os componentes é Marcos, eu, Tiago, Felipe Souza, Eduardo Freire e José Martins. E de sumário a gente destacou os cinco principais pontos que a gente achou no PGRS, que é bem extenso, mas a gente tentou dar uma resumida aqui na apresentação. Nos principais pontos, que foram o plano de gerenciamento para a limpeza urbana, a estrutura para a realização dos serviços, o gerenciamento desses serviços e o plano de gerenciamento para executar essa coleta seletiva dos resíduos, tanto na cidade quanto nas casas em si. E, por último, o modelo de fiscalização desses serviços. No plano de gerenciamento, a elaboração do plano de gerenciamento desse serviço de limpeza busca cumprir as, todos os marcos de regulamentação do setor de saneamento, tanto a parte voltada para a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, que aí é o despejo nos aterros de forma correta, esse tipo de coisa, já em consonância com a política nacional do resíduos sólidos. Bom, já em cima do trabalho realizado, tem o fluxograma da como é feito esse despejo e posso dizer assim, da melhor maneira possível, a disposição final desse resíduo tem tanto o resíduo da coleta domiciliar, que é o grande número dentro do município, são os resíduos especiais, tem o seletivo, tem os rejeitos e tem, por fim, a disposição final. Em cima do trabalho tem um foco bastante da reciclagem desses materiais. Outro ponto também é a coleta do RCC, que seria mais esses resíduos da construção civil, que focam também no tratamento e o reaproveitamento desse material, a coleta de podação e a coleta do RSS. Seria mais voltado às indústrias. Pode passar? Bom, já dos pontos principais a trabalhar dentro do município, tem a coleta eficiente, que seria assegurar a coleta e o transporte desses resíduos de maneira mais sustentável possível. O tratamento e a reciclagem, que seria o foco tanto econômico como também ambiental, de buscar o tratamento desses resíduos, tanto do domiciliar e dos industriais e também das empresas de pequeno porte um pouco. A conscientização da população a fim de deixar uma cultura dentro da população de realizar o tratamento e o despejo mais correto dos resíduos. A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem toda a lei fundamentando todo o correto a ser feito. Pode passar. O combate à disposição inadequada, que seria coibir práticas inadequadas e clandestinas do descarte de resíduos de forma incorreta. A infraestrutura e pessoal adequado, seria o pessoal qualificado profissionalmente para realizar o apoio na implementação desse PGRS e uma estrutura adequada, que seriam locais adequados, como ecopontos de coletas, seriam a coleta seletiva propriamente dita, a destinação sustentável desse material, que seria reutilizar, fazer a reciclagem e a compostagem de materiais orgânicos. Pode passar. Já dos planos de ação de gerenciamento dentro do PGRS seria a coleta e higienização integral dos materiais, a expansão da coleta seletiva, a varrição mecanizada, a destinação específica de cada material, às vezes um resíduo mais perigoso precisa de uma atenção mais cuidadosa, a revisão da coleta domiciliar e comercial, os ecopontos sustentáveis seriam pontos de coleta de materiais domiciliares, aqueles que podem ser recicláveis, a legislação para grandes geradores, que seriam as indústrias, as empresas de porte um pouco maior, e a logística reversa sustentável. Falando agora um pouco sobre a estrutura para a realização do serviço de gerenciamento de resíduos e limpeza urbana. Esses serviços eles devem incorporar o conceito de execução de rota tecnológica. Isso constitui um conjunto de processos, tecnologias e fluxos dos resíduos em si, analisados desde a sua geração até o destino final. É, para esse, para os serviços serem seguidos à risca, eles têm que seguir quatro princípios, que são o de universalização, que é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ao serviço de limpeza urbana, além da prestação de serviço com eficiência e qualidade, também da minimização, que é a redução geral, né, da geração e da quantidade de resíduos destinados no aterro sanitário, e a redução também dos impactos ambientais, que se baseia no projeto de ambientamento correto,
que objetiva propiciar condições a oferecer tratamentos adequados dos resíduos. Aqui eu trouxe um quadro detalhando até um pouco mais o plano de gerenciamento que Marcos trouxe, naquele fluxograma, que é basicamente o tipo de resíduo, a origem dele e quem é responsável pelo seu tratamento. Como, por exemplo, o doméstico, que tem origem nas residências, o responsável pela coleta e o tratamento é o município. O resto tá aí. Aqui eu trouxe dez exemplos de serviços públicos de manejo integrado dos resíduos sólidos que são responsáveis da Prefeitura de Parnamirim, como, por exemplo, a coleta de resíduos domiciliares, coleta manual e mecanização de entulhos, coleta de resíduos de podas, remoção de árvores, produção de biomassa, coleta seletiva, coleta de resíduos de serviços de saúde e entre outros, né? Tem muitas atividades que se encaixam, mas aí não dava para trazer todas, eu só trouxe essas 10 aí. Boa, e aqui trazendo o plano em si, a gente trouxe os 7 principais tópicos. Então, o plano ele visa uma abordagem mais integrada, estabelecendo metas na redução da geração, e destacando a reutilização e reciclagem. E aí, ao longo das fases subsequentes, são detalhados procedimentos específicos para o acondicionamento, coleta interna, estocagem temporária, pré-tratamento, coleta e transporte externo, tratamento externo e educação ambiental, garantindo uma gestão eficaz e sustentável. E aí, o primeiro ponto, que é referente ao programa de redução na fonte geradora, tem como principal estabelecer metas de redução na própria geração dos resíduos, identificar os resíduos destinados à reutilização e reciclagem, especificando a classificação e quantidade, especificar a destinação dos resíduos passíveis de reutilização ou reciclagem, incluindo informação da empresa, endereço, telefone. E aqui é especificamente telefone e fax, e o responsável técnico. E aí temos também descrever os procedimentos de manejo, abrangendo a segregação na origem, coleta interna, armazenamento, transporte interno e externo, e incluir as diretrizes para reutilização e reciclagem. E aí, com relação ao condicionamento, a gente tem que especificar os tipos e capacidade de recipientes por grupos de resíduos, estabelecer procedimentos para fechamento, vedação e manuseio correto dos recipientes, garantir identificação dos recipientes com símbolos compatíveis com o tipo de resíduo, listar os equipamentos de proteção individual, que seria os EPIs, para os funcionários envolvidos em acondicionamento e transporte, e descrever procedimentos de higienização para EPIs, fardamento, equipamentos, recipientes e listar produtos químicos utilizados. E aí, falando sobre a coleta e transporte interno dos resíduos, a gente tem que de descrever o procedimento de coleta e transporte interno, o manual ou mecânico, relacionar especificações dos equipamentos utilizados nessa etapa, descrever medidas em caso de rompimento de recipientes, vazamentos ou situações desejáveis, descrever procedimentos de higienização para recipientes e equipamentos, especificando os produtos e apresentar a planta baixa do estabelecimento, detalhando as rotas dos resíduos. E aí, sobre a estocagem temporária, a área do armazenamento temporário de resíduos com medidas de segurança e proteção, ele deve seguir essa série de fatores que são da questão das normas, né? Então, passando rapidinho, impermeabilização do piso, cobertura e ventilação, drenagem de águas pluviais, drenagem de líquidos é, percolados e controle de derramamentos acidentais, utilização da bacia de contenção, isolamento e sinalização, é, adequado a, adequando o acondicionamento dos resíduos, controle operacional e treinamento do pessoal, monitoramento constante da área, rótulos e bom estado de conservação para os containers e tambores, e assinalar em planta baixa a localização das áreas de estocagem temporária dos resíduos. E aí, com relação ao pré-tratamento, a gente tem o princípio de funcionamento do equipamento de tratamento de resíduo, especificação
do tipo e quantidade de resíduos a serem tratados, procedimento para a situação de funcionamento anormal do equipamento, detalhes sobre o tipo, quantidade e características dos resíduos gerados pela operação do equipamento e assinalar em planta baixa a localização dos equipamentos de pré-tratamento. E aí, com relação ao tratamento externo, descrever o princípio tecnológico das alternativas de tratamento para cada tipo de resíduo, indicar os equipamentos utilizados, fornecendo informações detalhadas como tipo, marca, modelo, característica, capacidade nominal e operacional, e apresentar uma cópia da licença ambiental da unidade receptora para comprovar, né, que está tudo certo lá. E aí, por fim, mas não menos importante, tem o programa de conscientização e treinamento para os funcionários da empresa e terceirizados, para garantir que o pessoal também vai tá bem instruído para conseguir operacionalizar tudo. Agora, falando um pouco sobre o modelo de fiscalização de serviços, é que quando se executa o contrato, é dever cumprir seu objetivo, o objetivo do contrato, nos prazos e nas suas condições. E a administração pública, ela serve para gerenciar, controlar e fiscalizar diretamente a execução desses contratos administrativos. Aí, sobre a inexecução desses contratos, eles têm uma consequências que são paradas por lei, segundo essa lei 8.666/93 do artigo 77, que nela ela fala as seguintes três hipóteses, que por culpa do contratado, que nessa hipótese é considerado que haja culpa por negligência, imprudência ou imperícia do contratado, que quando descumpre o contrato, ele será restituído à rescisão, mas também serão ele receberá sanções, a empresa receberá sanções por culpa da administração, ocasionar a indenização da empresa e a eventual rescisão, e quando tem a culpa das duas, sem a culpa das duas partes, que nessa hipótese não acontece nenhuma penalidade. Sobre as sanções administrativas, é, elas podem ser aplicadas pela administração em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou em execução total ou parcial. Essas sanções são advertências, são multas, suspensões provisórias do contratante de participar de concorrências públicas e a declaração de inuidade para, para licitar ou contratar com a administração pública. Ou seja, se uma empresa que realiza serviço público, se ocorrer algum atraso justificado na execução, ela sofrerá essas sanções. Aí, na parte da fiscalização humana, para a fiscalização dos trabalhos desenvolvidos em toda a operação, deverá manter pelo menos um fiscal para serviços de coleta e outro para os demais. Os fiscais terão as seguintes tarefas: elaborar a escala de serviços, distribuir as fichas de controle de veículos, de setores e roteiros de limpeza, coordenar e acompanhar a saída dos veículos e pessoal, ferramentas de trabalho e equipamentos auxiliares de limpeza, acompanhar e controlar a qualidade dos serviços prestados, anotando e vistoriando as fichas de controle e fazer um resumo diário de todas as operações realizadas. E também tem a fiscalização eletrônica, que é utilizado no sistema de rastreamento para monitorar automaticamente todas as posições do veículo em tempo real. Nesse sistema também pode apresentar o recurso, que é a pesquisa, que permite o usuário analisar no período especificado, de data e hora, a passagem de veículo em determinados endereços. Nossa apresentação foi isso.